Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um encontro, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos rituais e nesses rituais, principalmente nos rituais pré-históricos, a gente tem também as manifestações musicais e as manifestações teatrais. É sobre esse conteúdo que a gente tem na unidade 2 do nosso material, certo? A gente sabe que esses rituais, essas manifestações artísticas, elas são atemporais, né? Então, a gente consegue reconhecer que lá na época da pré-história, essas manifestações já ocorriam, né? Principalmente nos rituais de agradecimento e de pedido de proteção na questão das caçadas. Esses rituais eram feitos anteriormente à caçada, né, onde havia um pedido para as forças superiores, para os deuses, que abençoassem, vamos dizer assim, as caçadas e que ela fosse proveitosa. Logo depois dessas caçadas existia os rituais, né, e as cerimônias de agradecimento. Daí, junto com a caça que havia sido coletada no dia. Nesses rituais, o homem pré-histórico ele já manifestava a questão da encenação ou da representação teatral. Logicamente que sem essa ideia, né, propriamente dita de estar fazendo uma representação, uma peça de teatro. E nessas representações e nesses agradecimentos eram feitos movimentos coordenados, eram emitidos sons, né, no qual a gente pode relacionar hoje em dia com a questão da música, certo? Bom, para que a gente tenha uma peça teatral, né, a gente vai precisar do ator, né, da pessoa que está representando essa peça teatral e de um espectador. E esse espectador, logicamente, é a pessoa que está assistindo. Na pré-história, nem toda a tribo participava dessas representações teatrais, né? Então, logicamente, a gente tinha as pessoas que estariam representando essa peça e o restante da tribo estaria fazendo o papel do espectador. A mesma coisa acontecia com a questão da música, né? Que não era, logicamente, ainda realizada com a intenção de estar tocando um instrumento musical ou então fazendo uma composição, mas sim emitindo sons que tinham os seus significados próprios, certo? A gente consegue perceber essa questão do instrumento musical através de um registro que eu vou mostrar aqui para vocês. Um registro que foi encontrado, que é esse aqui, ó, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, essa aqui é uma representação de um trabalho rupestre, que a gente vai chamar, que a gente já viu, que é uma escultura de relevo, né? No caso aqui, ela tem partes aqui perto desse instrumento aqui que ela tem na mão, a gente pode considerar que é uma escultura de baixo relevo, porque ela está muito próxima da base, e aqui na coxa, né, ela quase chega a uma escultura de alto relevo.
Se vocês perceberem, ela também tem as mesmas características da Vênus de Willendorf, né? O ventre largo, caracterizando a importância da fertilidade, os seios fartos, como característica da alimentação. Questiona-se o que é um instrumento, o que é que tem na mão da Vênus, né? Essa Vênus se chama Vênus de Lócil, tá? Vejam só, ela também não tem a expressão fisionômica, para que todas as mulheres pudessem se identificar com essa deusa, né? Esse instrumento que tem aqui na mão dela, ele é relacionado com um instrumento que provoca sons, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito dele. Esse instrumento, se vocês perceberem, eles têm várias linhas que foram cavocados nesse instrumento, certo? E através de estudos, chegou-se a questionar qual era a razão dessas linhas que foram gravadas nessas incisões, né? Na verdade, são 13 incisões que podem, mas não foi confirmado, podem ter a ver com o número de animais que foram caçados naquele dia, tá? Naquele dia ou naquela temporada, vamos dizer assim, tá? Mas isso não é certo ainda, certo? Bom, esse instrumento aqui, esse objeto, ele acaba sendo muito parecido com um ideofone. O que é um ideofone? É um instrumento que provoca um som, né? Aqui ele se assemelha muito à questão do berrante, né? Que é criado através dos chifres de animal. E aqui supõe-se que seja um chifre de um bisão, certo? Então, provavelmente, a Vênus de Lócil, ela estaria participando de um ritual de agradecimento, tá? Bom, vamos imaginar, né, que mesmo esse pessoal lá da pré-história, né, provocando sons através daquele ideofone rústico, né, feito com o chifre do bisão, né, provocando sons. A gente já poderia considerar isso como música? Logicamente que não, né? Porque para ser considerada uma música, é necessário muito que essa questão musical tenha uma organização e que tenha, no mínimo, os elementos básicos que compõem, né? Para que se torne uma composição, onde vai ser a melodia, a questão do arranjo, a questão da harmonia e a questão do ritmo, tá? Hoje em dia, se questiona muito a questão do rap. Por que o rap? Porque o rap tem uma marcação de ritmo muito intensa, mas ele não tem uma melodia e uma harmonia. Então, alguns artistas e alguns atores chegam a questionar se o rap ele pode ser considerado uma música ou não, tá? Como a gente já tinha falado anteriormente, lá na pré-história, o fato deles produzirem sons, não tinha a finalidade e a função de fazer música, mas tinha principalmente a finalidade de comunicação, né? Então, assim, já que a questão da fala não era desenvolvida ainda no homem pré-histórico,
Alguns sons que ele produzia tinham certos significados que eram entendidos por toda pessoal, por todas as pessoas e os integrantes da tribo, né? Então, assim, por exemplo, um número certo de batidas num tronco oco que fazia, né, o barulho, marcava a questão do perigo, né? Um determinado barulho vocal poderia identificar a presença de um animal para ser caçado, tá? Então, foram combinados, vamos dizer assim, né, entre a tribo, os sons e os seus significados. Hoje em dia, a gente consegue reconhecer e perceber a questão sonora em qualquer lugar que a gente esteja, né? Então, assim, se a gente parar um minuto, né, e ficar apenas escutando num lugar assim tranquilo, eu vou conseguir perceber algum movimento sonoro. Então, por exemplo, o ruído do computador, né, a buzina de um carro, o latido de um animal, tudo isso são manifestações sonoras. Em relação à música, né? Em relação à música, a gente pode encontrar essa música em todas aonde a gente possa imaginar, né? Então, na questão de rádio, televisão, dentro de shopping, numa balada, num parque, né? Então, essa questão musical hoje em dia ela é muito frequente e muitas vezes ela é empregada para criar sensações diferentes nas pessoas que estão naquele ambiente, tá? Então, assim, vamos imaginar que uma determinada música ela vai causar sensações. Agora, essas sensações que a música causa no indivíduo não vai ser igual para todos os indivíduos. Por quê? É muito marcante a vivência que o indivíduo tem em relação àquela questão de som, de música, de ruído, vamos dizer assim, né? Então, vamos imaginar que uma determinada pessoa está escutando uma música mais clássica, aonde ela vai criar uma sensação de tranquilidade, de paz. Outra já tem uma sensação completamente diferente, né? De agonia. Por quê? Talvez ela relacione essa música a um fato que tenha acontecido com ela anteriormente, certo? Essa questão musical, ela também tem a ver, e ela também é empregada, por exemplo, nas questões assim de comércio, né? A música, se você vai num mercado, por exemplo, tá? E você entra num horário de pique, né, de pico, de muito movimento, provavelmente nesse horário o mercado vai colocar uma música que seja mais agitada, mais ativa. Por quê? Porque a música mais agitada e mais ativa vai fazer com que os consumidores acabem se irritando e saiam mais rápido, aonde a rotatividade do mercado vai ser maior. Já em momentos de baixo movimento, é colocada uma música mais tranquila, pois o consumidor vai ter mais tranquilidade e vai acabar permanecendo mais tempo dentro do comércio, tá? Dentro do mercado, vamos dizer assim, certo? Bom, eu quero mostrar para vocês agora um instrumento que é lá da época da pré-história e que ele é utilizado
até hoje em algumas questões de apresentações musicais. Opa, foi demais. Aqui, ó. Esse instrumento musical é um instrumento musical que foi encontrado em um sítio arqueológico e ele é chamado de didgeridoo. Didgeridoo, tá? É um instrumento aborígene e ele foi construído com uma madeira, tá? Ele é um tronco, era um tronco de uma árvore chamado acácia, o qual ficou oco. Mas por que ele ficou oco? Ah, essa árvore era oca? Ela já era uma árvore com um miolo, vamos dizer assim, um interior um pouco mais mole, né? E esse galho e esses dos quais o didgeridoo é feito, eles foram todos corroídos pelos cupins, tá? Então, eles acabaram ficando ocos assim. Outros instrumentos também encontrados eram algumas flautas que foram feitas com ossos de pássaros, tá? Porque esses ossos dos pássaros, eles são ocos também. Então, eles produzem um som bem peculiar, tá? Bem próprio. Esse didgeridoo, ele é utilizado até hoje em bandas de rock, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma amostra do didgeridoo mais recente, tá? Então, ele tem um som bem peculiar, no qual os artistas de rock gostam bastante nas suas bandas. Bom, para finalizar esse nosso encontro, a gente vai falar agora um pouquinho a respeito do que é a música, então. A música é um conjunto de sons, né? E esse conjunto de sons, obrigatoriamente, eles precisam estar organizados, né? E essa organização toda é feita através de um projeto antes da execução dessa música, né? E esse projeto, ele vai ter uma função de comunicação, né? A música vai passar uma sensação para a pessoa que estiver de espectador ou como ouvinte, tá? E a gente precisa compreender também que o som ele vai ser produzido por vibrações. Quais são os elementos fundamentais para que a gente tenha uma música? São o timbre, a intensidade e a altura. Beleza? Por hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais a respeito de cada um desses elementos musicais. Combinado? Um abraço bem grande e até a próxima.